Eu já perdi a conta de quantas vezes vocês me pediram esse vídeo e depois de muito estudo e de muito procrastinar, cá estou eu para falar sobre a transição do Pixie ao Chanel para cabelos cacheados. Eu vou trazer todas as dicas que eu acho que são essenciais para vocês entenderem como que funciona a transição, né, de sair do Pixie para ir para um cabelo Chanel e para finalmente deixar o seu cabelo crescer. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, se você quer saber tudo sobre isso, é só continuar assistindo. Antes de começar, eu quero me esclarecer aqui, eu quero esclarecer uma coisinha pra vocês, que eu não tinha gravado esse vídeo antes porque eu imaginei que vocês iam entender que a ideia por trás do crescimento de um Pixie era mais ou menos a mesma. A única coisa que difere um pouquinho são algumas dicas muito específicas que funcionam para cabelo cacheado, que talvez não funcionariam tanto para um cabelo muito liso, ou que talvez o cabelo liso pode dispensar essas dicas com mais facilidade, tá? Mas o corte é o mesmo. E normalmente quando eu faço vídeo aqui pra vocês, eu mostro cabelos lisos só pra mostrar um pouco melhor o corte, pra vocês conseguirem ver as camadas e tudo mais, porque o cabelo cacheado acaba camuflando muito as camadas, né? Ele acaba criando um volume muito harmônico, muito suave, e aí você não consegue ver exatamente onde tem camada, exatamente onde tem desfiado. Então, assim, por isso que eu nunca trago o cabelo cacheado aqui pra vocês. Mas a base do corte é a mesma. Eu, normalmente, quando eu corto o meu cabelo, mesmo o meu cabelo sendo ondulado, quase cacheado, dependendo do tamanho dele, ele fica um pouco mais cacheado, eu levo inspirações de cabelo liso, porque eu sei que vai funcionar no meu cabelo cacheado. A única coisa que não funciona são cabelos muito retos, é o que eu vou explicar aqui mais pra frente pra vocês. Vai estar aparecendo aqui do lado as fotos que eu estou comentando. Eu tô olhando aqui no meu computador, por isso que eu não estou olhando muito pra vocês, mas vamos começar com essa primeira imagem, que é o Pixie Clássico. O Pixie Clássico é, tipo, acabou de cortar o cabelo, você foi na versão mais curtinha ali, e esse é o cabelo, a versão cacheada do Pixie Clássico. Você pode ver que tem volume igual em todas as partes da cabeça, não tá com undercut, não tá com side cut, tá só um corte assim harmônico mesmo e cacheadinho, tranquilo. A segunda foto que eu vou mostrar agora é como se fosse a versão desse Pixie Clássico, só que sem corte. Então seria, por exemplo, se você esperasse mais ou menos aí uns 2 meses para você cortar o cabelo, ia chegar nessa versão aqui desse corte. O que eu digo para vocês, espaça mais os cortes, só toma cuidado com a finalização desse cabelo. Por quê? O cabelo cacheado, ele tende a ganhar muito volume no undercut. Ele ganha volume com muita facilidade no undercut e acaba ficando desproporcional. Então, se você, por exemplo, deixar aqui sem cortar, que é o meu caso, por exemplo, agora, eu tô ficando com muito volume aqui, porque eu já tô menos de 2 meses sem cortar, só que meu cabelo cresce muito rápido. E aí, o que eu tenho que fazer é me atentar na finalização. Eu sempre passo alguma pomada, alguma pastinha, pra tentar reduzir esse volume, porque senão o cabelo perde a proporção dele, ele fica um capacetão, ele fica todo redondo. Então, o ideal é, se você vai espaçar mais os seus cortes, que eu sei que isso é o que funciona melhor pra quem tá querendo deixar o cabelo crescer, porque se a gente ficar cortando todo mês, a gente tem a sensação de que não tá saindo do lugar, que não tá crescendo. Então, espaça mais esses cortes aí, de uma vez a cada 2 meses e meio, mas se atenta muito na finalização para você não ficar com o cabelo extremamente volumoso e também ficar infeliz com esse corte, tá? No caso aqui, você pode ver que tá bem finalizado o cabelo dessa moça, né, que é da House. Tá com creme, com um gelzinho aqui, uma pomadinha, alguma coisa pra abaixar especialmente o volume acima das olheiras, tá? Orelhas. O volume acima das orelhas é o que é mais perigoso pra gente desgostar do cabelo. Então a gente tem que se atentar bastante nesse fato. Aí vem o próximo corte, que seria o segundo corte que você vai fazer nesse período de começar a deixar o seu cabelo crescer, que eu indico pra todo mundo, seja pra quem tem cabelo liso quanto pra quem tem cabelo cacheado, que é o side cut. O cabelo side cut, ele é o que funciona melhor pra gente deixar o cabelo crescer, porque ele consegue esconder um pouco melhor e você consegue demorar um pouco mais pra cortar entre um corte e outro. Porque, por exemplo, o meu cabelo agora tá totalmente sem corte, aqui não vai dar tanto pra vocês verem como que tá, mas
você vê que tá sem corte, mas ao mesmo tempo ele tem um volume aqui em cima, um volume lateral, de uma lateral só, né, mais volumoso de um lado do que do outro, que ajuda muito a disfarçar um cabelo que tá sem corte. Eu não tô deixando meu cabelo crescer antes que vocês me perguntem, mas quando eu quero mudar o corte do meu cabelo pra ir mais pra um pixie mais comprido, pra um bob pixie, eu sempre vou pros pixies undercut side cut, tá? Que é aquele que é máquina aqui atrás, máquina na lateral e deixo o topo da minha cabeça maior. A próxima versão já é o corte anterior sem corte. Então você vai deixar o seu cabelo crescer livremente. Se você é uma pessoa que se incomoda muito com o cabelo estando volumoso aqui na lateral, por exemplo, quem tem cabelo um pouco mais pro ondulado, que é o meu caso, não vai gostar tanto desse tipo de pixie, sem retoque, né? Sem retoque no undercut, porque o nosso cabelo tende a ficar um volume pro lado, assim, e não fica definido, sabe? Quem tem cabelo cacheado desde a raiz mesmo, funciona muito bem esse tipo de corte, mas tem que ser de gosto. O que eu indico pra vocês? Cabelo cacheado sempre tem que estar na máquina, nas laterais, no undercut e no side cut. Por quê? Nosso cabelo cacheado, né, no caso de vocês, né, porque o meu é mais para ondulado, tende a ganhar muito volume e ficar desproporcional. Então, quanto mais comprido a gente deixar a lateral e aqui a parte de trás, né, se a gente ficar dando só acabamentinho na tesoura, mais desproporcional vai ficar, porque essa parte vai começar a crescer e ela vai crescer mais arrepiada, né, porque até o cacho se formar, ele fica com formato assim, né, ele fica mais reto, meio caído, meio estranho. É legal mesmo que a gente faça esse retoque na máquina, pelo menos esse. Se você não quiser mexer na parte de cima, pode deixar a parte de cima crescendo. Só se atenta a uma coisa: o cabelo cacheado, ele exige que você faça camadas e que você trabalhe com mais desfiado. Por quê? Um cabelo reto crescendo, cacheado, ele vai perder volume e ele vai perder forma. Então, quanto mais você deixar de camadas para esse cabelo fazer um formato, para ele dar forma para sua cabeça, melhor. Vocês podem ver que nesse corte aqui que eu tô mostrando agora, tá muito desfiado o cabelo dela, tá em várias camadas diferentes aí. Então, o que é legal é você ver o seu cabelo cacheado depois de ter cortado, para você saber se você vai querer diminuir alguma camada, se você vai querer aumentar alguma camada. Dependendo do tipo de cacho, você precisa cortar ele com o cabelo cacheado para você poder entender qual que é a forma que o seu cabelo vai assentar na sua cabeça. E aí a gente vem pro próximo corte. Esse próximo corte é, de novo, um undercut com side cut. Vocês podem ver que tem muita camada aí e também a nuca tá sempre finalizada na máquina. Por que a nuca é finalizada na máquina? Nosso cabelo tende a criar mullet, né? Quanto mais cacheado for, maior vai ficar aqui. O mullet vai ficar meio virado pra fora. Isso é o que incomoda a maioria das pessoas quando a gente tá deixando o cabelo crescer. Então, o que eu indico é, se você não quer passar a máquina na nuca inteira, separa pelo menos uma filetinha aqui, ó, abaixo da orelha, mais ou menos aqui na altura da orelha, e raspa só essa parte na máquina, né? Você pode usar a máquina 2, a máquina 3, só lembra que quanto mais curta a máquina for, né, quanto menor for o pente da máquina, melhor vai ser, porque você vai conseguir esperar mais tempo entre um corte e outro. Então você pode passar até a máquina 0, se for o caso, fazendo aí um degradê na máquina, né, pra criar essa harmonia mais bonita, pra não ficar tipo uma careca aqui embaixo e um cabelão comprido por cima. E sempre retocando a máquina, pelo menos no undercut aí, pra você não ficar com essa parte também volumosa e acabar odiando seu cabelo conforme ele tá crescendo. Aí esse próximo corte já é para as mais ousadas. Eu quis trazer uma opção mais ousada, porque eu acho que funciona muito bem. É o corte que eu sou apaixonada, eu super gosto desse tipo de corte para quem tem cabelo cacheado, porque ele brinca muito com essa questão dos opostos, sabe? Um lado do cabelo, que é o lado que tá a franja do side cut, tá super volumoso, com vários cachos, com bastante cabelo, e o outro lado completamente careca, né? No caso do dela, ela tá com um degradê de máquina que foi até a máquina 0 e foi até a máquina 0 bem alto.
Você pode fazer uma variação, tipo, chegando na máquina zero só um pouquinho acima da orelha, ou você pode ser assim como essa moça aí, ousada e ficar maravilhosa, porque dá sim pra você ter um side cut, dá sim pra você ter um cabelo estiloso mesmo quando você tá deixando crescer. E por que eu digo pra gente usar side cuts, usar e abusar do side cut? Porque eles são mais fáceis pra gente disfarçar conforme o nosso cabelo for crescendo, pra deixar crescer a costeleta e essa parte lateral sem deixar muito volume, porque um lado vai ficar sempre muito mais volumoso do que o outro. E aí, quando isso daqui ficar volumoso, a gente não vai ter a sensação de que tá com um capacete, porque esse outro lado vai estar bem mais volumoso, que é o caso dessa próxima foto que eu vou mostrar. Essa próxima foto é como se fosse aquele corte anterior, só que sem retoque. Então, por exemplo, o side cut e o undercut dela tá crescendo, como se fosse, né? Não são as mesmas pessoas, mas o side cut e o undercut estão crescendo, já tá sem retoque de corte, e a costeleta dela tá crescendo, e a partir daí você já vê que não tem mais aquele destaque no lado que tá o side cut. Então, esse cabelo você consegue deixar mais comprido se o outro lado tiver muito mais volumoso e chamando mais atenção, vamos dizer assim. Nesse outro corte, vocês também podem ver que tem muitas camadas, é o que funciona para cabelo cacheado. E a partir daí, eu diria que você poderia dar um espaço ainda maior entre um corte e outro, porque não vai te incomodar. Contanto que você sempre retoque aqui embaixo para não criar o mullet, porque criou o mullet aqui, você vai se incomodar. O próximo corte que eu vou mostrar agora já é a versão daquele corte anterior sem cortar, que aí já entra na casa do Bob Pixie. Já deixa de ser um side cut. Nesse caso, vocês já conseguem ver que consegue deixar a lateral do cabelo crescer para começar a pegar volume aqui, enquanto esse outro lado já tá bem mais volumoso. A gente permanece fazendo camadas nesse cabelo para que o cacho caia mais bonito e dê forma para sua cabeça, né? Não fica aquele negócio caído e cacheado, fica um formato mesmo, um volume aqui. E, gente, não precisa ter medo do volume, porque se tem uma coisa que funciona para cabelo pixie cacheado é volume. Então, quanto mais volumoso for o seu cabelo, mais legal ele vai ficar. Você não precisa temer o volume, porque garanto pra você que vai ficar lindo. E aí, a gente entra no próximo e último corte, que aí a gente já consegue ver a nuca, que ela ainda permanece retocando a nuca. A gente ainda continua retocando a nuca para não criar o mullet. E a nuca a gente vai retocar até chegar num long bob. Até o cabelo chegar, passar da nuca, a gente continua retocando essa nuca, nem que seja um espacinho aqui, ó. O que eu diria seria uns 3 dedos aqui, ó, abaixo do seu cabelo. Você vai separar esse cabelo e você vai passar a máquina nesses 3 dedos só. E o resto você pode deixar crescer por cima, porque aí não vai ficar um volume desproporcional. Você vai manter a proporcionalidade da nuca, você vai manter esse vãozinho assim, esse redondinho da nuca, e não vai estragar o seu corte. E aí esse último corte é efetivamente um Bob Pixie com as duas partes compridas e somente a nuca mesmo no undercut. Esse é um corte que funciona para qualquer formato de rosto, ele também funciona muito bem para qualquer textura de fio, tá? Seja os cabelos mais cacheados até os cabelos mais ondulados, vai funcionar muito bem. Eu só não consegui achar todos numa mesma textura, vocês podem ver que no vídeo tá espalhado de texturas diferentes, mas vai funcionar, eu garanto pra vocês. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas, eu espero que vocês tenham entendido como que funciona a transição de um pixie cacheado. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrita, de curtir e me seguir em todas as redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!